Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Fraga, professor de Física e vamos ver essa questão. Mas antes não deixe de se inscrever no canal e curtir o vídeo, certo? Bem, o que essa questão está pedindo, né? Temos aqui esse conjunto de dois recipientes, certo? E ele quer saber qual é a densidade desse líquido aqui que está sendo colocado nesse primeiro recipiente, né? Sendo que temos ali uma boia, que essa boia está conectada com um reostato que está ligado com este circuito, né? Então aqui tem uma mistura de hidrostática com eletrodinâmica, certo? Bem, o que ele fala? Quando chega uma certa altura, aqui, que eu vou chamar de H, começa a transbordar líquido desse segundo recipiente, certo? Então, no momento que começa a transbordar líquido, significa que é justamente a situação onde a pressão aplicada por essa tampa de vidro e o ar atmosférico acaba sendo igual à pressão aplicada neste ponto aqui, essa mesma altura, né? Então, olhando aqui para o lado, o que nós teríamos em primeira situação, né? Aqui temos o que? A pressão atmosférica, que eu vou chamar de P0, mais a pressão feita por essa tampa de vidro, que é a força peso do vidro, divididos por a área do recipiente, né? A área dessa secção aqui, no caso, o círculo de raio 3 centímetros, certo? Isso aqui tem que ser igual ao quê? A pressão aplicada a esse ponto, aqui estamos na mesma altura, que vai ser o quê? A pressão atmosférica também, né? Os dois aqui estão sob contato à pressão atmosférica, mais a pressão hidrostática devido a esta altura, ou seja, ρgh. Como a pressão atmosférica é igual dos dois lados, podemos cancelar ambos os P0. E o que vai ser a nossa densidade? Cancelando os P0, nós podemos agora cancelar os Gs. E aí, o que vai ser a nossa densidade do líquido, ou a massa específica, como ele chama? Vai ser, então, M sobre HA, né? A área dessa secção aqui, né? Só deixar anotado aqui de cantinho que esse A vai ser o quê? Π vezes 3 10 a menos 2 ao quadrado, né? 0,03, certo? Só que, claro, para a gente encontrar essa densidade, precisamos determinar essa altura. E aí que a gente vem para este circuito elétrico, né? Veja só, a altura que a gente quer é este valor H. Só que o que está conectado com o circuito, na verdade, é este valor aqui, que eu vou chamar de R. Tá? R não, que a gente vai chamar de resistor ali, mas, bem, vou chamar de um LR aqui, tanto faz. Certo? Que é esse pedaço que está conectado, né? E bem, é importante prestar atenção aqui no seguinte, ó. Temos esse ponto aqui que é um potencial, mas veja que esse fio é ligado nessa seta da boia também. Ou seja, esses dois pontos aqui estão sobre o mesmo potencial. Então, neste pedaço não passa corrente elétrica. Apenas nesse. Por isso que a gente pode afirmar que essa é a parcela que está conectada àquele circuito elétrico, né? Ou seja, eu posso dizer que eu tenho aqui um resistor que eu vou chamar de R neste ponto. E aí agora, claro, para conseguir visualizar melhor esse circuito, vou redesenhar ele aqui embaixo, tá? Fazendo o seguinte, aqui eu vou começar redesenhando a fonte de 52 volts. E aí, conectando aqui em o resistor de 20 ohms e o resistor de 8 ohms. Fiz essa primeira conexão. Quem são esses dois resistores? São esses aqui, ó. Fiz a conexão desse com esse, ó. Veja que começa aqui, termina aqui. Agora eu vou fazer quem? Esse com esse, o de 20 com o R, que eles estão ligados entre os mesmos terminais, né? Ou seja, eu vou fazer aqui, ó, o resistor de 20 ohms e o resistor R, que eu não sei o valor ainda, tá? Deixa eu só
aumentar um pouquinho essa imagem, ficar melhor depois de ver, certo? E agora, só que daí a gente tem mais esse resistor de 60 ohms, que está entre ali, ó, o ponto entre 28 ohms e aquele ponto entre 20 e R, sendo positivo entre 28, ou seja, temos aqui o que seria o nosso ponto positivo, o resistor de 60 ohms, que eu não vou colocar o valor dele aqui, tá? Para não ficar tão bagunçado, talvez a gente não precise, e aqui o negativo. E claro, como a questão diz que esse resistor de 60 ohms está sobre uma diferença de potencial de 9 volts, a gente já consegue estimar a corrente elétrica dele, né? 9 sobre 60, isso aqui dá 0,15 amperes. Então, nessa primeira informação, nós já temos isso aqui. Aqui está passando, vou fazer desse lado, 0,15 amperes. Tá? Então, deixa eu tirar isso aqui, certo? E bem, como é que a gente vai fazer agora? Vamos encontrar as outras correntes. Tá? Vou dizer que aqui no resistor de 20 ohms passa uma corrente I1 agora, tá? Passa uma corrente I1. E aí como é que eu vou encontrar essa corrente, né? Bem, fazendo uma malha, passando aqui pelo 52, pelo 20 ohms e pelo 8. Nessa malha, o que nós vamos ter ali, ó? 20 vezes I1 mais, ou melhor, né? Fazendo aqui, ó, certinho, 52 volts menos, né? O gerador, menos a primeira queda, que é 20 vezes I1, menos 8 vezes I1 menos 0,15 igual a zero, né? Porque essa queda de 0,15 justamente pela conservação das correntes, né? Ó, essa corrente 1 entra aqui e se divide em 0,15 nessa direção e o restante nessa, por isso 0,1 menos 0,15, que já usei lei das correntes. Ou seja, fazendo a distributiva aqui, o que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar 28 e 1 igual a 52 mais 1,2, né? Aqui eu fiz essa multiplicação, fiz essa, certo? Já joguei os termos numéricos para o lado direito, deixei os termos cu no lado esquerdo, certo? Pulei algumas etapas. Bem, isso aqui vai fazer então I1 ser 53,2 divididos por 28, que vai dar 1,9 amperes. Então, no resistor de 20 ohms, temos 1,9 amperes, certo? Bem, com isso, a gente agora vai determinar a corrente I2, que passa pelo outro resistor de 20 ohms. Aí, para isso, novamente, vou usar esta malha aqui, ó, essa pequena malha interna entre 20, o de 60 e o de 20 ohms, certo? Nesse caso, ó, o que vamos ter? Que é a queda daqui. Bem, vamos escrever ali, ó. 20 vezes 1,9 mais 9. 9 por quê? Porque aqui já está dando uma... já tem uma queda de potencial, né? Certo? E aqui eu estou considerando que no sentido da corrente aqui essas quedas são positivas. Tá? Vai dar igual a 20 vezes I2. Certo? Aqui deu para usar direto. Por isso que eu nem coloquei o 60, que no fim não ia precisar dele, né? Certo? Mas o 9 vem daqui. Tá? 9 volts ali a diferença. Certo? Pois bem, isso aqui vai dar 38 mais 9, 47. Então o I2 vai ser o quê? 47 divididos por 20, que vai dar 2,35 amperes. Ok? Então ali I2 vale 2,35 amperes. R, então, por lei de conservação, né, como aqui está entrando 0,15 e 2,35, aqui vai passar 2,5 amperes. E aí, novamente, última malha, finalizamos. Aqui, ó, vamos ter o quê?
né? Vamos ter ali, ó, 52 menos 20 vezes 2,35, que na verdade é o 47, tá? Então, já colocar aqui, menos os 47, menos 2,5R igual a zero. Bem, aqui dá 5, R então vai ser 5 sobre 2,5, que é igual a 2 ohms. Então, achamos o valor da resistência elétrica de 2 ohms, certo? Vamos usar isso para descobrir a altura, certo? Porque olha só, o que acontece? Aqui temos 50 centímetros, vamos apagar aqui. E a resistência total desse reostato é de 10 ohms. E bem, como pela segunda lei de Ohm, a resistência é para ser proporcional ao comprimento, né, nessa montagem, eu sei que o seguinte, né, 10 sobre 50 centímetros vai ser igual a 2 sobre o LR ali, né? Nesse caso, então, certo? O que a gente vai ter? Que esse LR é igual a 10 centímetros. Portanto, a altura vai ser de 40 centímetros. Ou melhor, 0,4 metros. Já colocando em metros, né? Lembrando, né? A altura, isso aqui é o LR, que já dá para ver que está bem fora de escala. Isso aqui é o H. O que a gente encontrou foi o LR. A gente precisa do H. Por isso que fazer aquela subtração ali de 50. Ok, então agora a gente vai usar aqui, certo? Como é que vai ser a nossa densidade? Para finalizar, vai ser a massa, que a questão dá que é de 1.004 gramas, ou seja, 1.004,4, né? Então, 1,0044 quilogramas, divididos pela área, que é π vezes r ao quadrado, divididos pela altura, que é de 0,4 metros, né? Aqui é a expressãozinha que tinha marcado aqui, tá? Bem, fazendo esse cálculo ali, a questão pede para usar o π sendo 3,1, certo? Daí, claro, fazendo essa divisão, vai encontrar o valor de 900, no caso densidade aqui, quilogramas por metro cúbico, né? O valor dá exato, não é por aproximação. Então, encontramos aqui o resultado dessa questão, certo, pessoal? Bem, espero que tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas, possam nos comentários. E bem, desejo a vocês bons estudos e até a próxima.